A santa paz de Deus, meus queridos irmãos e irmãs desse canal. Irmãos, o anjo do Senhor ajoelhou do lado do nosso irmão Salvador Bueno, irmão. Escuta esse testemunho para os irmãos ver. Um dos nossos anciões mais velhos do Brás. Certo momento ele foi ali orar, irmãos, e ele sentiu que alguém ajoelhou do lado dele. Glória a Deus nessa altura. E ali, irmãos, ele ouviu uma voz naquele momento. E ali, meus amados irmãos, ele escutou uma voz falando no ouvido dele: levanta, vá no mercado, faz uma despesa e leva para os meus servos. Irmãos, nesse momento não tinha ninguém dentro do quarto. A esposa dele não estava lá. A esposa dele estava fazendo os afazeres do quarto. E ali o anjo do Senhor começou a falar com ele, irmãos. Então, meus irmãos, o anjo falou para ele levantar, ir até o mercado e fazer uma despesa. Bendito é o nome do Senhor. Aí ele fez o que Deus pediu para ele, irmãos. E aí ele fez, irmãos. Fez o que Deus mandou. Foi no mercado, comprou uma despesa e levou para casa dele. Só que Deus tinha falado para ele que ia mostrar até o endereço, irmão. Até o endereço Deus mostrou para ele levar essa despesa. Aí, meus amados irmãos, ele ficou aguardando Deus mostrar para ele o endereço aonde que era para levar. Pediu para a esposa dele, irmãos, que fosse com ele. Aí a esposa dele falou: vai, pergunta a Deus onde é que é para levar. Deus falou com você, então você que tem que perguntar. E aí ele joelhou, irmãos, e ficou ali aguardando. E Deus falou para ele: vai lá em Franca. Aí, irmãos, Deus mandou ele levar em Franca. Aí ele falou para a esposa dele que Deus tinha mandado ele levar em Franca. Aí a esposa dele respondendo para ele falou: mas em Franca, uma longura dessa? Mas foi os caminhos que Deus tomou na vida dele, né, irmão? Aí a esposa dele perguntou para ele: quem que é esse irmão lá em Franca? Ele falou: não sei, Deus mostrou para mim, mas não falou quem que é. Aí a esposa dele falou: volta lá, ajoelha novamente e vai perguntar para Deus quem que é esse. Bendito é o nome do Senhor, né, irmão? Aí, meus amados irmãos, ele voltou a orar. Deus falou para ele: é o irmão Antônio, aquele que fazia missões com você antigamente. Glória a Deus, esse é o Deus que nós servimos, né, irmão? Ele abre porta onde não tem, ele cria caminho onde não tem. Ele pede para levar, mostra onde, fala o nome da pessoa se for preciso, né, irmão? Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Fica aí com o vídeo, irmão. Eu não vou contar todo o testemunho aqui, senão os irmãos não vão assistir o vídeo, né? Deus abençoe, meus irmãos. A santa paz de Deus. Fica com o vídeo. Dei cedo, disse ele. Estava orando, minha esposa estava na cozinha. E eu percebi que alguém parece que se ajoelhou do meu lado. Mas não tinha ninguém em casa, só minha esposa que estava na cozinha. Eu fiquei com uma vontade de abrir os olhos, mas não abri, continuei orando. Aí uma voz falou comigo assim: levanta, vai no mercado, faz uma despesa e eu te mostro onde você tem que levar. Aí senti aquela comunhão, disse ele. Levantei e falei para minha esposa: bem, o senhor falou comigo para ir no mercado e fazer uma despesa. Vamos comigo? Eu falei: não, vai lá você. Aí eu fui. Fiz uma despesa, aquilo que me veio avante, uma despesa grande. E cheguei em casa e falei: pronto, já fiz o que o senhor mandou. E agora, hein? Ela falou: isso é com você. O senhor que te mostrou, vai perguntar para ele. Falei: irmão, saí, fui lá, ajoelhei e falei: senhor, eu fiz o que o senhor mandou, e agora? Mostra. Falou: irmãos, e nada. E fico ali ajoelhado muito tempo. Aí o Senhor se manifestou e falou para mim assim: vai lá em Franca e leva isso aí. Eu levantei e falei: bem, o Senhor mostrou. Aonde que é? É em Franca. Em Franca? Mas tão longe assim, é. E para quem que é? Eu não sei. Aí então volta lá, vai perguntar para o Senhor. Falei: irmão, voltei e cheguei, ajoelhei e falei: Senhor, eu irei lá em Franca. Mas onde que é? Para quem que eu levo?
o Senhor se manifestou e disse: vai lá e leva na casa do irmão Antônio, que viajava com você para o Nordeste há muito tempo atrás. Aí levantei e falei: bem, o Senhor mostrou. É na casa do irmão Antônio. Eu lembro, falou: que Antônio? Aquele que viajava comigo para o Nordeste já há alguns anos atrás. Aí então vamos. Falei: irmão, minha esposa é muito disposta. Preparamos tudo e saímos. Era cedo. Quando foi beirando a hora do almoço, eu cheguei na cidade e disse para minha esposa: olha, eu vim na casa do irmão Antônio, mas já faz alguns anos, eu não lembro bem, mas vamos procurar. Procurei até que eu lembrei, achei a casa dele, bati, saiu uma mulher, falou: eu ouvi falar com o seu Antônio. O seu Antônio, ele não mora mais aqui. Não mora mais. Mas não a casa era dele, mas sabe o que acontece, coitado? Ele teve uns problemas, ele perdeu a empresa que ele tinha, ficou todo endividado, perdeu a casa, agora a casa é minha. E a senhora sabe onde ele mora? Ele mora fora da cidade, num lugar distante, numa chácara. A senhora explica para mim? Eu falei: explico. A mulher explicou, irmãos, eu fui com a minha esposa, achei direitinho. Quando eu cheguei, entrei com o carro num lugar muito humilde, muito simples. E quando eu parei o carro assim, e dei um grito assim: a paz de Deus seja nesta casa. Aí saiu a irmã correndo, chorando. Falei: irmão, não acredito. Foi Deus que te mandou aqui. Ele falou: eu sei que foi. Cadê o Antônio? Aí ele saiu para andar por aí, aqui dentro. Está por aí. Eu falei: eu vou procurar ele. Irmãos, disse ele, saí do lado da casa, tinha um cômodo atrás. Gritei: irmão Antônio. Ele não respondeu. Quando eu cheguei na porta, tinha um tamborete assim de sentar. Ele estava de pé em cima do tamborete, com uma corda amarrada no teto e sem enforcar. Quando eu gritei, ele soltou. Falei: irmão, Deus te mandou aqui. Mas o que é isso, irmão Antônio? Irmão, eu pensei que Deus não me amava mais, porque o inimigo dia e noite dizendo para mim: sumiram os teus irmãos, sumiram os teus amigos, você ficou na miséria, só te resta morrer, vai se enforcar. E hoje eu não aguentei. Pensei: se Deus me ama, Ele vai aparecer. E Deus apareceu. Glória a Deus. Aí ficou deste jeito aqui a reunião. Começou a dar glória a Deus. A presença de Deus se manifestou. E eu saí de lá feliz e falei: eu não vejo a hora de contar isso para mandar ir da Rua Rasa. Louvado seja Deus, irmãos. Deus continua operando no meio do seu povo. Os irmãos não podem imaginar quantas maravilhas há no meio do povo de Deus. E com os diáconos, é que eles não contam, mas tem tanta obra. Os anciãos também, cooperadores, mas os diáconos, irmãos, eles lidam, eles são os olhos de Deus lá onde está o necessitado. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, que a alegria que eu senti aquela noite na reunião, eu estou sentindo com a nossa irmandade aqui hoje. Glória. Ao nosso Deus toda glória. Deus seja louvado.